A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Pela graça e o amor de Deus, todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia, estudamos a palavra verdadeira do Senhor, meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado e grandemente tem alegrado o nosso coração e tem nos enriquecido em sabedoria da verdadeira palavra. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Reis, capítulo 12. O assunto desse capítulo é a divisão das tribos de Israel. Por que e como acontece? Mas antes de começarmos a leitura, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, mas que tem interesse, gosta de estudar a Bíblia, gosta de meditar na palavra do Senhor, já se inscreva agora, ativa o sininho com a palavra todas, porque todo dia tem um vídeo novo, uma leitura nova, e você vai receber a notificação que chegou a hora de cumprirmos com a nossa rotina espiritual. Deixa também o seu gostei. É muito importante. Começou o vídeo? Já clica no gostei, porque isso torna o vídeo mais relevante e vai chegar a mais pessoas. E certamente existem muitas pessoas que têm esse desejo também de estudar a Bíblia junto com a gente. Deixe seus comentários e não esqueça, compartilhe esse conteúdo, manda para os seus amigos, para a família, chama as crianças para assistirem. Nós estamos falando da palavra do Senhor, que serve para guiar os nossos passos, nos ajudar com as nossas escolhas. Deus sempre quer o melhor para nós, então vamos também contribuir com o Evangelho do Senhor. Então vamos lá? Vamos começar? Verso 1 do capítulo 12 diz: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Roboão é o filho legítimo de Salomão, que vai ser entronado rei após a morte de Salomão. Algo muito importante que nós devemos relembrar também, no capítulo 8 do livro 1 de Samuel, o povo pede um rei para o Senhor. Eu vou deixar aqui no card para você, se por acaso você não assistiu esse capítulo, depois que terminar esse vídeo você volta lá e assiste também. Até então, Deus havia mandado juízes, aqueles homens que governavam o povo, que fazia o julgamento entre o certo e o errado e cuidava das tribos de Israel. Mas chegou um momento, esse povo falou: olha, nós não queremos mais um juiz, queremos verdadeiramente um rei, porque as nações vizinhas têm rei, nós também queremos ter um rei. E o Senhor orientou, mandou, a orientação, o conselho: não queiram um rei, porque o rei vai colocar tributo, jugo pesado, vai mandar teus filhos para a guerra, vai tomar as tuas filhas, vai ser difícil para vocês, é melhor deixarem que eu governe sobre vocês. O povo disse: nada disso, nós queremos um rei. Então, o Senhor, atendendo essa ordem do povo, mandou o rei Saul, foi o primeiro rei entronado em Israel. Depois dele veio seu filho Esbozete, reinou por pouquíssimo tempo, nada muito significativo. Veio Davi, reinou por 40 anos, Salomão por 40 anos. Nesse momento em que Roboão está sendo entronado rei, ainda existe a unificação de Israel, tudo é um único povo. Mas a partir desse capítulo vai haver um rompimento e nós vamos estudar como e porquê. No verso 2 diz: Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nabate, estando ainda no Egito, porque havia fugido para salvar a sua vida das mãos de Salomão, que Salomão quis matá-lo quando o profeta Aías disse que ele seria o próximo rei de Israel. Então ele está lá no Egito, está escondido para guardar a sua vida. Mas Salomão morreu e agora o povo manda chamar a Jeroboão para que ele venha para a cerimônia do entronamento do rei. E ali Roboão se entrona rei sobre todo Israel. A partir do verso 4 vai contar que os anciões das tribos de Israel, aqueles homens mais experientes entre as tribos, procuram o novo rei Roboão e dizem para ele o seguinte: Teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós iremos te servir. E nós te serviremos. É uma troca. Você alivia para nós essa dura servidão que nós estamos vivendo. O que é essa dura servidão? Porque lembre-se que nenhum israelita fazia algum trabalho forçado. Eles não eram tratados como escravos.
A dura servidão que eles dizem aqui são os altos tributos, os altos impostos que eles pagam. Por quê? Salomão vivia no luxo, Salomão sequer tomava uma água num copo de vidro. Nós lemos em relatos de capítulos anteriores que ele só tomava água e qualquer outra bebida em taças feitas de ouro, corrimões de ouro, escudos de ouro. Era muita fartura que existia no palácio de Salomão. Muita coisa vinha das naus que eles exploravam outras terras, exploravam outros povos, mas também tinha uma carga muito pesada de tributos, de impostos sobre esse povo. E é justamente isso que eles estão pedindo: alivia os impostos para nós. Algo muito semelhante, na verdade, irmãos, já se passaram mais de 2.500 anos e aí nós ainda estamos sobre essa dura servidão desses altos impostos que pagamos. Mas bem, Roboão chama os anciões, aqueles que trabalhavam no ministério de Salomão, aqueles homens já muito experientes, muito vividos, muito entendidos, e fala para eles: o que eu devo fazer? Porque ele havia combinado com esses anciões que fizeram esse pedido que em 3 dias ele daria a resposta. E falam o seguinte, dão um conselho para ele que está no verso 7. Diz assim: se hoje fores servo deste povo e os servires, e respondendo-lhes, lhes falarás boas palavras. Todos os dias serão os teus servos. Glórias a Deus. Que conselho maravilhoso, né? Uma mão de 2 vias. Todo mundo sai ganhando. Diminua os tributos, deixe esse povo feliz e esse povo certamente te servirá com grande alegria. Essa foi a resposta dos anciões. Mas Roboão não ficou satisfeito. Ele foi e procurou a nova geração, aqueles que haviam crescido junto com ele, que nada entendiam de política, que nada entendiam de gestão, que nada entendiam do povo, não sabiam absolutamente nada, mas estavam cheios de achismo, de opinião e de ego. Então eles dão um conselho para Roboão, dizendo o seguinte: responde assim para o povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Santo é o Senhor. Essa é a resposta que Roboão escolhe dar para o povo depois dos 3 dias acordados. Imagine a insatisfação do povo quando eles ouviram essa resposta. No verso 15, fala assim: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Selonita, a Jeroboão, filho de Nabate. O profeta havia dito que haveria uma divisão e que Jeroboão seria também rei. Vai acontecer a divisão de Israel, o povo do sul e o povo do norte. Verso 16 continua dizendo: pois, vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-se o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança do filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa. Ó Davi, então Israel se foi para as suas tendas. O que acontece aqui é o seguinte: o povo fala: é isso? Então tá bom. Vejam o que ele diz: provê agora a tua casa, ó Israel. Onde que fica o palácio? Fica em Jerusalém, na tribo de Judá. Então, se você quer, essa é a resposta que eles dão para o rei: se você quer aumentar o jugo, então aumente o jugo para a sua tribo, porque nós não vamos aceitar um jugo mais pesado que nós temos. Ali acontece uma rebelião, todo Israel volta para suas casas e o rei fica sem saber o que fazer. Então ele pega Adorão, lembre-se de Adorão, aquele que estava sobre os tributos no reinado de Salomão. Pois bem, ele manda Adorão a essas tribos, fala: você vai conversar com eles e você vai convencê-los que sim, que todos vão se manter como meus servos. E sabe o que acontece com Adorão? Eles matam Adorão a pedradas, ele é apedrejado até a morte.
Quando Roboão fica sabendo que o povo está de tamanha rebelião, está muito revoltado com ele, então Roboão vai embora, volta para Jerusalém e ali ele fica quietinho. No verso 19, um verso muito importante nesse capítulo, diz assim: assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Nunca mais houve a unificação das tribos de Israel. E no verso 20 diz: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, o enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente Judá. Essa é uma parte. Então agora Jeroboão se tornou rei sobre todo aquele povo que se rebelou contra Roboão, o novo entronado rei sobre Israel. Mas aqui diz também assim: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim e escolheu 180.000 homens para ir à peleja contra as outras 10 tribos. Porém, o Senhor levanta o profeta e manda um recado para Roboão através do profeta. Verso 24 diz assim: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Maravilha! Então o Senhor diz: é uma ordem que eu estou dando, essa divisão está de acordo com a minha vontade. Roboão governa sobre Judá, Benjamim e Jeroboão sobre as outras 10 tribos de Israel. Certo? Maravilha! Porém, Jeroboão não era aquele homem totalmente fiel ao Senhor e não sequer andou nos mandamentos de Deus nem desde o primeiro dia. Por quê? Entrou uma preocupação no coração de Jeroboão dizendo: o povo está acostumado a fazer sacrifícios para o Senhor no altar que está na casa, no templo de Deus em Jerusalém. Então, se esse povo for para Jerusalém e lá oferecer os sacrifícios, eles vão estar muito próximos de Roboão e talvez o coração deles volte a se inclinar para Roboão. Então, eu não quero que esse povo saia do meu entorno para que eles não passem a servir a Roboão. Isso é poder. Ele ficou com medo de perder o poder, com medo de perder a possessão dele como rei sobre todo Israel, e se o povo voltasse para Roboão, talvez ele fosse morto. Então, o que ele faz? Levanta 2 bezerros de ouro como Deus do novo Israel, das 10 tribos de Israel. Uma ele coloca na cidade de Betel e outra ele manda para Dan. Chama todo o povo e diz: eis aqui o templo de vocês, agora vocês vão fazer todo o sacrifício aqui, não precisam mais ir para Jerusalém. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos mais altos que fizeram. Os sacerdotes, nós já estudamos isso, só poderiam vir da casa dos levitas, e Jeroboão simplesmente escolhe alguns homens e levanta aqueles homens como sacerdotes. Verso 33, o último verso diz: e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, o mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incensos. Amém, glórias a Deus, prestem atenção. No mês que ele imaginou, não, aquela data não era uma data festiva, o mês não era um mês festivo, não tinha absolutamente nenhuma ligação com o Senhor, ele simplesmente ergueu 2 bezerros de ouro, aquilo que o Senhor disse que não poderia ser feito, fez sacrifícios, fez uma festa e congregou todo o povo. Quer dizer, ele só não pecou sozinho, ele pecou e ainda juntou toda a congregação para pecar junto com ele. Santo é o Senhor. Irmãos, para a gente fica uma lição tão dolorosa nesse capítulo, tão dolorosa, tão triste, para a gente ver o que a falta de sabedoria, a falta de discernimento e principalmente a falta de Deus na nossa vida, quais são as consequências que ela pode causar. Aqui causou rompimento. Acabou-se uma tribo que era tão unida, que era falada por outras terras, que ali se tinha o Deus verdadeiro, que eles estavam na terra que manava leite e mel, que o Senhor cuidava deles, que eles eram homens fortes, homens invencíveis.
tudo isso se dissipou, se acabou. Por quê? Pelo poder, pelo ego, pela falta de consciência, pela falta de amor ao próximo, por tudo que nós podemos imaginar de ruim está em Roboão, em Jeroboão. Mas que nós estejamos cada dia mais apegados ao Senhor e antes de tomarmos qualquer escolha, que nós possamos entregar nas mãos de Deus e pedir o discernimento que o Senhor possa nos dar a fazer a melhor escolha, aquela que será conforme a vontade de Deus e que será boa não somente para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nessa mesma comunhão, vamos orar e agradecer ao Senhor? Glórias a Deus, aleluia. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia de vida, por mais um estudo da Bíblia, por mais uma vez, Senhor, ter nos dado o nosso alimento espiritual de cada dia, nos mostrando, Pai, que quando nos apartamos de Ti, fazemos péssimas escolhas, Senhor, aquelas que terão graves consequências na nossa vida. Por isso queremos te pedir, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, nossos erros, mas venha ao nosso encontro, segura a nossa destra, nos firma no teu caminho, Senhor, para que melhor possamos te servir em todos os sentidos. Tudo que te pedimos e te agradecemos é em nome do teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.